aí, tudo certo? Sabe aquela dúvida gigante que pode mudar os rumos de um negócio? Pois é, hoje a gente vai desenhar um mapa que transforma essa incerteza toda em uma decisão sólida, mostrando o passo a passo que leva do problema até a solução. Toda grande ideia começa com uma pergunta, né? Mas como é que a gente sai da dúvida e chega em respostas que realmente vão guiar uma estratégia? A chave para isso está em ter um plano bem amarrado, um verdadeiro mapa para a descoberta. E esse mapa tem nome, viu? É o design de pesquisa. Pensa nele como se fosse a planta de uma casa, sabe? É o plano mestre que detalha cada passo, garantindo que a obra seja eficiente e que o resultado final seja exatamente o que a gente imaginou. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar com o plano mestre, que é o design. Depois, vamos seguir o fluxo do projeto, analisar uma escolha estratégica fundamental, mergulhar na fase de execução e, no final, colocar tudo isso no papel com cronograma e orçamento. Bom, vamos começar pela base de tudo, o design. Um bom plano de pesquisa não é só para cumprir tabela, não. É a estrutura que não deixa o projeto se perder no meio do caminho, sabe? É o que garante que ele seja feito do jeito certo e sem desperdício. E aqui a gente vê que o buraco é mais embaixo. Não é só sair fazendo pergunta. Precisa, primeiro, definir qual informação é realmente importante. Depois, desenhar as fases, especificar como vamos medir as coisas, tipo, como a gente transforma uma opinião em um número numa escala de 1 a 5, por exemplo. E tem que planejar até como os dados vão ser analisados lá no final. Cada pecinha dessas é crucial para o quebra-cabeça fechar. Beleza, com o plano mestre na mão, vamos ver agora como funciona o fluxo do projeto. A gente vai entender como essas peças todas se encaixam numa sequência lógica, um passo a passo que guia a gente do começo ao fim. E esse slide aqui ilustra esse caminho de um jeito perfeito. Esse fluxograma é o nosso guia, mostrando as 8 etapas que transformam um problema meio vago em resultados concretos, prontos para apresentar. Vamos dar uma olhada mais de perto nas primeiras etapas. O ponto de partida é sempre aqui. Passo 1, definir o problema com clareza. O que exatamente a gente está tentando resolver? No passo 2, a gente desenvolve uma abordagem, uma linha de pensamento. E aí, no passo 3, a gente chega numa encruzilhada, a escolha do tipo de pesquisa. E vamos focar agora nessa decisão, porque ela é importantíssima. A escolha entre fazer uma pesquisa exploratória ou uma conclusiva vai definir todo o resto do projeto. É a principal bifurcação no nosso mapa. E aí, como é que se decide para qual lado ir? A resposta depende do quanto já se sabe sobre o problema. A gente está pisando em terreno desconhecido, precisando de ideias novas, ou a gente já tem algumas hipóteses bem claras que só precisam ser testadas? Essa tabela resume a diferença que é uma beleza. De um lado, a exploratória é para buscar insights. Ela é flexível e os resultados são como as primeiras pistas de um mistério. Por exemplo, uma empresa quer lançar um snack novo, mas não faz ideia de qual. Aí ela faz uma pesquisa exploratória, conversa com o pessoal para descobrir sabores, ter umas ideias. Do outro lado, a conclusiva é para testar hipóteses. Ela é formal, estruturada e o resultado é para bater o martelo. A mesma empresa, agora com 3 ideias de sabores na mão, faz uma pesquisa conclusiva para saber qual deles o público realmente prefere e compraria. Pensa assim, ó. A pesquisa exploratória é a sua bússola para navegar na incerteza. Ela é a ferramenta perfeita quando o problema ainda está meio nebuloso e o objetivo principal é gerar hipóteses, ganhar mais familiaridade com o tema ou simplesmente entender melhor o cenário. Já a pesquisa conclusiva entra em campo quando o problema está bem definido e a meta é ter certeza. O propósito dela é descrever, testar e prever. Se o objetivo é ter números na mão para tomar uma decisão final com segurança, o caminho é esse, sem erro. Ok, agora que a gente entendeu essa decisão estratégica, bora voltar para o nosso fluxograma. Uma vez que o caminho foi escolhido, seja ele exploratório ou conclusivo, a gente entra na fase de execução. É aqui que o plano finalmente vira ação de verdade. Essa fase é o coração do trabalho de campo. É aqui que a gente define como vai escolher quem será entrevistado, para que a amostra represente o todo e também os métodos de coleta. Depois disso, vem a organização dos dados para análise. É a etapa que transforma um monte de resposta solta em informação pronta para gerar conhecimento. Sabe como é, né? Uma estratégia sem um plano de execução é só uma boa ideia. Por isso, nossa última parte é sobre como transformar todo esse processo em algo prático, gerenciável, ou seja, falando de tempo e dinheiro. Essa passagem do o que fazer para o quando fazer é simplesmente fundamental. Um cronograma bem feito funciona como maestro.
Ele sincroniza todas as partes do projeto, garantindo que tudo aconteça na ordem e no tempo certinho. E um gráfico gigante como esse que a gente está vendo é o exemplo clássico de como um cronograma funciona na prática. Cada barrinha colorida dessas representa uma tarefa, mostrando quando ela começa, quando termina e como ela se encaixa com as outras. É a tradução visual do plano em ação. E claro, nada disso acontece sem recursos, sem grana. Montar um orçamento detalhado significa identificar cada tarefa, estimar os custos com pessoal, com serviços e até pensar em taxas e margens. No fim do dia, um orçamento realista é o que tira o projeto do papel e faz ele acontecer. No final das contas, tudo se resume a essa ideia central. Um bom design não é só burocracia. É a diferença entre um projeto que alcança os objetivos de forma inteligente e um que se perde pelo caminho. É a base da eficiência e da eficácia. Resumindo a ópera, a jornada da dúvida até a decisão é um processo estruturado, pensado. Começa com uma curiosidade e termina com clareza. E aí fica a reflexão final. Qual é a pergunta mais importante que o seu próximo projeto precisa responder, hein?